Olá, pessoal! A gente vai dar continuidade à nossa disciplina de Análise Estrutural 2 e hoje eu trouxe mais um exercício para a gente desenvolver a respeito do método das forças, certo? Na aula passada eu passei um exercício para que vocês desenvolvessem, e hoje eu peguei um exercício um pouquinho mais simples para a gente desenvolver com bastante calma e ir pausando em todos os momentos em que a gente vai determinar o que acontece na estrutura, certo? Então, isso é o mais importante, a gente parar e colocar a mão na massa, colocar em prática o que a gente está desenvolvendo. Só assim vocês vão ter as dúvidas, vão se perguntar de onde surgiu isso, de onde surgiu aquilo. Então, é muito importante para que vocês sanem todas as dúvidas que vocês têm, certo? O exercício é o seguinte: calcule as reações de apoio e monte os diagramas de momento fletor e esforço cortante. E são constantes para essa estrutura. Então, vamos analisar a estrutura que nós temos. Primeiro, nós temos aqui um apoio de primeiro gênero e temos um apoio de terceiro gênero aqui em B. A nossa estrutura na barra CD está submetida diretamente a um carregamento uniformemente distribuído de 32 kN por metro. E no ponto D, nós temos uma força para a direita de 24 kN. Temos aqui as dimensões da nossa estrutura, 3, 5, 6 metros, então a gente consegue desenvolver pelo método que conhecemos. Eu passei para vocês um roteiro do que nós devemos fazer passo a passo para que vocês não se percam. Então, pelo roteiro, nós vamos desenvolver essa estrutura hoje. Primeiro ponto, nós temos que determinar o grau de hiperestaticidade da estrutura, o número de reações dessa estrutura menos o número de equações de equilíbrio. Então, para essa estrutura em A, nós temos uma força vertical. Como nós temos aqui uma estrutura de um apoio, né? Um apoio de primeiro gênero, esse apoio ele só terá esse esforço vertical. Nós temos também uma força vertical em B. Lembrando que nós temos um apoio de terceiro gênero, então nós teremos a força vertical em B, a força horizontal em B e teremos ainda um momento em B. Qual será o grau de hiperestaticidade dessa estrutura? Nós temos 1, 2, 3, 4 reações. Qual é o número de equações de equilíbrio que nós temos? Nós temos o somatório das forças verticais, o somatório das forças horizontais e o somatório de momento. Portanto, nós temos 3 equações de equilíbrio. Se nós temos 4 reações e 3 equações de equilíbrio, o nosso grau de hiperestaticidade será 1. Lembram que na estrutura passada nós tínhamos um apoio de terceiro gênero e um apoio de segundo gênero. Então, nós tínhamos 5 reações e esse grau de hiperestaticidade ele foi 2. Isso trouxe para a gente o número de casos que nós teríamos. Toda resolução de exercício terá obrigatoriamente o caso 0 e o número de casos que vão ter posteriormente será definido pelo grau de hiperestaticidade. No exercício anterior, o grau de hiperestaticidade era 2, então nós tínhamos 2 casos, o caso 1 e o caso 2, certo? O grau de hiperestaticidade dessa estrutura é 1, então nós vamos ter apenas um caso, além do caso 0, que é obrigatório, certo? Então,
o nosso segundo ponto é montar os casos necessários para a resolução da estrutura, calcular as reações e o diagrama de momento fletor. Quantos casos nós teremos, então? O caso 0 e o caso 1. Calcular as reações, né? Caso 0 e caso 1. Calcular agora as reações de apoio. Como é que a gente vai fazer isso? Só voltar aqui rapidinho. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar, vai montar cada um dos casos separadamente e determinar quais são as reações e qual o diagrama. Começando pelo caso 0, o caso 0 ele é o sistema principal e o primeiro a ser calculado. Trata-se da estrutura com as cargas originais, porém com a eliminação necessária para que a gente faça com que essa estrutura se torne uma estrutura possível de ser solucionada, né? Vamos lá. Para resolver isso, nós temos que retirar uma reação. Retiramos aqui, ó, o momento, certo? Quando a gente retira o momento de um apoio de terceiro gênero, a gente transforma ele num apoio de segundo gênero, certo? A partir dessa nossa estrutura nova do caso 0, com as mesmas cargas, porém com a eliminação de uma das forças, a gente encontra então as reações de apoio. Pensando aqui já em HB, na horizontal nós só temos HB, então temos aqui o 24, logo HB será igual a 24, certo? VA mais VB será igual à resultante que nós teremos aqui, ok? E para a gente determinar VA e VB, a gente vai precisar ainda utilizar o somatório dos momentos em determinado ponto. Então, nós precisamos determinar o diagrama de momento fletor para a estrutura. Para isso, precisamos determinar quem são esses esforços através do somatório de forças horizontais, verticais e somatório de momento. Lembra que eu falei com vocês? Nós teríamos uma resultante. Essa resultante é 32 kN por metro, multiplicado pela distância, né, pela extensão da nossa estrutura. Então, nós temos 192 kN como nossa resultante. HB, eu já tinha comentado com você, se nós só temos 24 para a direita e HB para a esquerda, então HB valerá 24 kN. O somatório de forças verticais será igual a 0, então o somatório da força VA com a força VB será igual a esses 192 kN, ok? Como não é uma estrutura simétrica, a gente não consegue determinar diretamente quais serão, né, esses valores. Então, a gente realiza o somatório de momentos em determinado ponto. Aqui eu escolhi o ponto B, mas se vocês escolherem o ponto A, vocês chegarão no mesmo propósito, certo? Então, aqui nesse ponto, no ponto B, nós temos que observar quais forças geram o momento, ok? Começando aqui de A, vamos correr por toda a nossa estrutura. Começando aqui de A. A, ela exerce um momento em relação a B de VA vezes 6. Observem que se eu puxar essa setinha para cá, ela tenderá a girar para o sentido horário, portanto, positivo, certo? Então, VA vezes 6 metros. Continuando a nossa estrutura, nós temos agora a nossa resultante, que também irá gerar um momento em B.
Esse momento será no sentido negativo, no sentido anti-horário, porque se eu puxar essa setinha, ela vai tender a girar no sentido anti-horário, por isso negativo. E a nossa distância até o ponto B será de 3 metros, né? Se a nossa resultante ela é aplicada no meio da nossa estrutura, para essa barra aqui, nós teremos aqui 3 metros, certo? Passando aí bem calmamente sobre cada um dos pontos, tá, pessoal? 3 metros, 192 vezes 3 metros, sentido anti-horário, por isso negativo. Continuando a nossa estrutura, nós temos ainda 24 kN. Se a gente puxar essa setinha, ela tenderá a girar o nosso ponto B no sentido horário, por isso positivo. Então, 24 vezes a nossa distância de 5 metros igual a zero. Com isso, a gente determina que VA é igual a 76 kN. Voltando aqui para a fórmula de somatório de forças verticais, nós conseguimos determinar também quem é VB, certo? Próximo passo, determinar o nosso momento, certo? Então, vamos só observar aqui por enquanto. Nós temos VA de 76 kN. Nessa barra aqui, se eu fizer um corte aqui, a única força que nós teremos é VA. VA gera algum momento para essa barra? Não teremos nenhum momento na barra AC. Observando a nossa estrutura até o ponto D, certo? Nós teremos VA, que gera um momento no sentido horário, e nós temos ainda o nosso carregamento distribuído, que gerará um momento no sentido anti-horário. Então, a gente vai ter que fazer VA vezes X, né, ao longo de nossa estrutura, menos os 32 vezes X sobre 2, certo? Depois, a gente pode determinar também, através do carregamento distribuído, a nossa parábola, né? A nossa parábola, ela vai ser determinada através do QL² sobre 8. Olhando a nossa outra estrutura, a gente pode começar aqui do apoio, por exemplo. Nós teremos HB de 24 kN, que gerará um momento ao longo dessa estrutura aqui. HB, que é 24 por 5 metros, ok? Então, vamos ver o que acontece. Nós temos aí... ok. Nós temos aí a nossa estrutura, certo? Aquela força, lembra que eu falei com vocês? Não gerava nenhum momento na barra C. Nós tínhamos aí um momento só para voltar aqui, um momento de VA vezes X, né? 76 vezes X, menos 32 vezes X sobre 2. Então, a gente encontra aí 120 kN vezes metro lá no ponto final, quando X vale 6 metros. E através do QL sobre 8, a gente consegue determinar essa flecha aqui que acontece devido ao nosso carregamento distribuído, certo? E ainda apresentei para vocês que aquela força HB, ela gerava um momento, certo? Esse momento, ele tracionava as fibras de cima, ok? Gerando o momento lá no nosso ponto final de 120. O que mostra a lógica para gente. Lembra que eu falo com vocês? Se aqui terminou em 120, se no ponto D
para a barra CD terminou em 120, no ponto D para a barra DB deverá começar em 120, ok? Qualquer dúvida em relação a isso, vocês podem parar e podem me perguntar, certo? Agora, a nossa estrutura do caso 1, como é que a gente vai resolver ela? A gente aplica somente a carga que foi retirada. Lembra que lá atrás nós determinamos que a nossa carga retirada era o momento, aqui ó, eu esqueci de colocar o apoio para vocês, né? Aqui nós temos um apoio de segundo gênero. Lembra que eu falei para vocês que a nossa carga, ela era de... aparece depois. Nós tínhamos aqui um apoio de terceiro gênero, que se tornou um apoio de segundo gênero, e nós retiramos esse momento. Então, esse momento, ele aparece no nosso caso 1, valendo 1 kN vezes metro, ok? Ali no final apareceu. Enfim, é essa a estrutura aqui que nós temos. Nós temos um apoio de primeiro gênero, um apoio de segundo gênero, um momento, que é aquela força que a gente tirou de 1 kN vezes metro, HB, que é referente ao nosso apoio, e VB, que também é referente ao nosso apoio. Fazendo o somatório dos esforços, nós temos que HB será igual a zero. E VA mais VB será igual a zero também, né? São as únicas forças verticais que nós temos. Então, o somatório delas terá que ser igual a zero. Só uma ressalva aqui, né? Se eu coloquei esse daqui para cima, eu coloco esse daqui para baixo. Então, corrijam aí no desenho de vocês. Essa setinha aqui é para baixo, senão nós vamos encontrar aqui VB negativo, certo? Então, o somatório de momentos no ponto B será essa força VA vezes a distância de 6 metros, certo? Menos esse momento de 1 kN vezes metro que nós temos aqui. Isso será igual a zero. Portanto, a gente encontra VA igual a 1/6 de kN e encontramos VB. Para essa situação aqui, nós vamos encontrar VB negativo, tá? Só corrigindo aqui para vocês. Acontece, na hora de digitar, a gente acaba esquecendo alguma coisinha. Então, essa seta aqui, na verdade, ela é para baixo, para a gente ter VB positivo 1/6 de kN, ok? Agora, a gente vai determinar os esforços, o momento, né, que acontece na nossa estrutura. Aqui, ó, para essa barra acontece a mesma coisa. Ela não, nenhuma força gerará um momento nessa nossa barra, ok? Fazendo um corte aqui, VA vai gerar um momento no sentido horário, certo? Ou seja, positivo, ao longo desses 6 metros. E para VB, aliás, para a barra DB, nós teremos aqui um momento constante de 1 kN, tracionando as fibras da esquerda, ok? Então, ao longo da nossa estrutura, aquela força de 1/6 gerará um momento de 1 kN, ok? Sentido horário, positivo. E aqui nós teremos também, nesse apoio aqui, ó, de segundo gênero, um momento ao longo da barra DB de 1 kN vezes metro. Aí apareceu o danado. Quinto passo. Caso 5, se houver. Caso 2, se houver. Nossa estrutura não tem caso 2. Por quê? Novamente, o nosso grau de hiperestaticidade para essa estrutura foi grau 1. Ou seja, nós só temos o caso 0 e o caso 1.
Essa seria a estrutura, com a eliminação das reações necessárias, aplicar somente a segunda carga retirada. O grau de hiperestaticidade dessa estrutura ela deve ser igual a 2, certo? Então, a gente não precisa realizar o caso 2 para essa estrutura. O sexto passo é fazer a combinação dos diagramas de momentos utilizando a tabela de Kurt-Baer. E com isso nós vamos encontrar os deslocamentos para cada parte da nossa estrutura, ok? Então, esse foi o nosso caso 0 e esse foi o nosso caso 1. Nós teremos que fazer caso 1, caso 0 e caso 1, caso 1, que são as duas combinações que nós temos possíveis, né? De acordo com aquela matriz dos deslocamentos, lembram? A gente vai chegar nela um pouquinho mais para frente. Então, fazendo a relação entre caso 1 e caso 0, nós teremos que analisar primeiro a barra CD. Essa barra CD para o caso 1 tem um triângulo e para o caso 2 nós temos uma superposição de casos básicos. Nós temos então um triângulo e uma parábola. Portanto, nós vamos ter que, para a barra CD, nós vamos ter que fazer a combinação. Triângulo com triângulo, parábola com triângulo, ok? Então, vamos ver o primeiro aqui. O primeiro que eu trago para vocês é triângulo com triângulo igual a 1/3 SIK. Primeiro ponto que a gente tem que observar. O triângulo, para o caso 0, está acima da nossa estrutura e para o caso 1 está abaixo da nossa estrutura. Isso significa que teremos um deslocamento negativo, ok? Então, menos 1/3 de SIK. Quem é S, quem é I, quem é K? S será os 6 metros, que é a extensão da nossa estrutura. I será o referente ao triângulo, certo? Pode haver inversão, dependendo de onde você olhar, tá bom? Não tem problema. I, para esse caso, será 1 e K será o ponto de 120, ok? Então, para a combinação triângulo com triângulo, nós teremos um deslocamento de menos 240 EI. Lembram da parcela? A tabela de Kurt-Baer envolve só o deslocamento, a integral, né, do deslocamento. A gente tem que acrescentar EI, certo? Continuando para a nossa barra CD, nós temos aí a combinação parábola com triângulo, ok? Temos então parábola com triângulo. Primeiro ponto que a gente tem que observar ó, é a mesma equação, 1/3 SIK. Primeira coisa que a gente tem que observar, triângulo estará abaixo da estrutura e parábola, quando a gente movimentar, né, quando a gente trouxer só a parábola para a nossa estrutura, também ficará abaixo. Então, o nosso resultado será positivo. Ok? Esse daqui era para triângulo com triângulo e agora triângulo com parábola. Nós temos o nosso resultado positivo. Novamente, quem é S, quem é I, quem é K? S é a nossa estrutura e eu chamei de 1 kN vezes metro e K 144. Por isso é importante determinar qual é essa flecha, tá vendo? Sempre que a gente tem uma parábola, para a gente resolver pela tabela de Kurt-Baer, a gente vai precisar dessa flecha, certo? Então, nós teremos aí 288 sobre EI, ok? Lembrando que essa daqui é a combinação triângulo com triângulo e essa é a combinação parábola com triângulo. Então, nós temos que realizar o somatório dessas duas estruturas.
Com isso, nós teremos um deslocamento referente à barra CD de 48 dividido por EI, certo? Agora, nós temos que analisar a nossa barra DB. A nossa barra DB, ela tem uma combinação de triângulo com retângulo. Um para um lado, um para o outro. A gente já define que o nosso resultado será negativo, certo? Então, retângulo com triângulo, meio S e K. Ok? Negativo. Quem é S, quem é I, quem é K? S é a extensão da nossa estrutura, I será de 1 kN e K 120, 1 kN vezes metro e K 120 kN vezes metro. Logo, nós teremos menos 300 EI, ok? Juntando tudo o que acontece na nossa estrutura, o deslocamento gerado pela combinação 1, caso 1 com caso 0, será de 48 EI menos 300 EI. 48 nós encontramos da combinação para a barra CD e menos 300 EI nós encontramos com a barra DB. Então, o nosso deslocamento para o caso 1, caso 0, menos 252 EI. Agora, a gente tem que fazer a combinação caso 1, caso 1. Lembram? Aqui fica mais tranquilo, né? Nós temos combinação para a barra CD, triângulo com triângulo, e para a barra BD, retângulo com retângulo. Triângulo com triângulo, temos 1/3 de S e K. Ok? 1/3 de S e K. Quem é S, quem é I, quem é K? S é a dimensão da nossa barra, I é a altura aqui do nosso triângulo, 1 kN vezes metro, e I será 1 kN vezes metro. A integral, então, terá 2 EI. Esse é o deslocamento referente à barra CD. Agora, a barra DB é a relação entre retângulo e retângulo. Temos aí S e K, certo? Quem é S, quem é I, quem é K? S é a extensão da nossa estrutura, que agora é de 1 kN, é de 5, né? 5 metros. I será 1 kN vezes metro. E K será 1 kN vezes metro. Ok? 5 EI. Então, toda a nossa estrutura, ela terá 2 EI, que foi o deslocamento referente à barra CD, menos, mais, pessoal, aqui é mais, tá? Mais porque tá para o mesmo lado, né? Então, aqui nós temos positivo, nosso resultado positivo. Então, mais 5 sobre EI, teremos 7 EI, ok? Próximo passo, nós temos que substituir os valores de deslocamentos que nós encontramos, ou seja, nós encontramos para o caso, para a combinação caso 1, caso 1, e encontramos para a combinação caso 1, caso 0. Então, nós vamos substituir esses valores na matriz de deslocamento e determinar os valores de x1, x2, x que tiver, né? Se o resultado encontrado for negativo, indica que possui direção contrária da que nós arbitramos inicialmente. Então, a nossa matriz de deslocamento, nós teremos deslocamento caso 1, caso 0, mais o deslocamento caso 1, caso 1, vezes x1 igual a 0. Menos 252 EI, mais 7 EI x1, ok? Isso daí nos dará um x igual a 36 kN, certo? Aí vocês me perguntam, mas professora, você tinha passado para a gente uma outra matriz de deslocamento, não foi essa que você passou para a gente, você mostrou
pra gente uma matriz que tinha um sistema e tal. Por que agora apareceu essa daí? O que acontece? A nossa matriz do deslocamento, ela tem o deslocamento do caso 1, caso 0, caso 1 multiplicando x1, caso 1, caso 2 multiplicando x2. Para começar, nós não temos x2, então isso daqui seria 0. Multiplicando caso 1, caso 2, teríamos essa parcela igual a 0. Aqui, ó, deslocamento caso 2, caso 0, se nós não temos o caso 2, nós não teremos esse deslocamento. O mesmo acontece para caso 2, caso 1. Nós não temos o caso 2, então nós não vamos ter o deslocamento, certo? Tranquilo? Se nós tivéssemos aí três incógnitas, né? Se nosso grau de hiperestaticidade fosse igual a 3, nós teríamos aqui combinação caso 3, caso 0, caso 3, caso 1 vezes x1, caso 3, caso 2 vezes x2, caso 3 vezes x3, ok? E aqui também teríamos caso 1, caso 3 vezes x3, enfim. Acho que deu para vocês entenderem, certo? O nosso próximo passo é montar a estrutura original com os apoios e as cargas originais, acrescentando os valores de x que nós encontramos. O único valor de x que nós encontramos e que a gente precisava encontrar era o x1, de 36 kN vezes metro. Com isso, fazendo toda essa movimentação, a gente transforma a nossa estrutura numa estrutura isostática, ok? Teremos então a nossa força VA, a nossa força VB, nossa força HB e ainda teremos o nosso momento de 36 kN vezes metro, que foi aquele que a gente encontrou, ok? Essa é a nossa estrutura original, com os apoios, cargas, todas originais, acrescentando esse valor de x que nós encontramos, que nós determinamos. Com isso, a nossa estrutura torna-se uma estrutura isostática, ok? Próximo passo é determinar as reações de apoio e o diagrama de momento fletor, diagrama de esforço cortante da estrutura. Nós temos aqui somatório de forças horizontais iguais a 0. Horizontal nós temos HB e 24, portanto HB valerá 24 kN. O somatório das forças verticais será igual a 0, VA mais VB igual a 192 da nossa resultante. E o somatório de momentos igual a 0, temos VA vezes 6 e temos menos 92 vezes 3, 24 vezes 5 e temos ainda o próprio momento de menos 36 igual a 0. Com isso, nós determinamos que VA é igual a 82 kN. Logo, substituindo nessa fórmula de somatório dos esforços verticais, das forças verticais, nós encontramos VB igual a 110, ok? E quem serão os nossos diagramas de momento fletor e esforço cortante? Nós temos aqui, nós temos aqui a nossa estrutura, é bem similar àquela, a nossa primeira estrutura, né? Tem algumas diferençazinhas, porque a gente tem um momento que acontece nesse ponto aqui. Peço que vocês realizem os cálculos para determinar os diagramas, e se vocês tiverem alguma dúvida na hora de determiná-los, vocês podem me perguntar. Estou à disposição para sanar as dúvidas de vocês, o que vocês precisarem, ok? E uma ótima aula, vamos nos cuidar, até a próxima!